Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe então o anjo a Maria: não temas. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ela assim: não tenha medo. Porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Agora é para dar glória, tá? E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Jesus não tem fim. E disse-lhe Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão, não conheço homem algum? E respondeu-lhe o anjo e lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras, com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Mais uma vez agora o 37 precisa dar glória. Porque para Deus nada é impossível. Vire para a pessoa da tua direita e diga para ela assim: para Deus nada é impossível. Para da esquerda agora, para ela não ficar com inveja, diz assim: nada é impossível para Deus. Então, meu irmão, independente de como você entrou aqui hoje, nada é impossível para Deus. Ele tem poder, Ele tem autoridade para fazer, operar. Ele tem toda a autoridade sobre céus e terra. Versículo 38. E disse-lhe então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O texto que acabamos de ler, ele é conhecido. É o texto que vai falar do nascimento, de quando o anjo visita Maria em Nazaré. A Bíblia diz que ela é escolhida. Ela é o quê? Eu gosto de falar com pessoas que entenderam quem foi que te chamou. A Bíblia diz que o anjo de Deus, o anjo Gabriel, falou com ela, porque ela era uma mulher escolhida. Eu estou falando com uma igreja que foi escolhida por Cristo Jesus. Tem escolhido aqui hoje? Deixa eu ver, levanta a mão só os escolhidos aí. Então dá um glória bem alto, só quem é escolhido de Deus. Porque todo aquele que foi escolhido vai viver um grande plano, um grande projeto da parte de Deus. E o maior projeto que manifestou na terra foi Jesus, o Nazareno. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é para escolhido. A ceia é por quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Porque o sangue faz diferença. Quando tem sangue no umbral da porta, tem livramento. Quando tem sangue no umbral da porta, a morte não pode entrar. Tem sangue sobre a tua vida? A Bíblia diz que ela é escolhida. Ela é separada. A Bíblia diz que, como mãe, agora, ela está olhando e dizendo: eu vou gerar o que Deus tem para a minha vida. Como vai acontecer? Não sei, mas eu confio no Deus a quem eu sirvo. Todo sonho, todo projeto de Deus sobre a tua vida
você nunca vai saber como realizar, mas Ele vai saber como te explicar e como te empurrar para que tudo se cumpra. Não fica se perguntando muitas vezes, questionando como vai ser, de que forma vai ser. Saiba de uma coisa, o Deus que te dá o plano, o projeto, o Deus que fala contigo é o Deus que já tem tudo preparado no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Então hoje, acalma o teu coração. Calma o teu coração. A Bíblia diz que Maria, ela é surpreendida pelo anjo. O anjo fala para ela que ela dará à luz, que ela vai gerar algo da parte de Deus. Mas ela não vai gerar qualquer coisa. Ela vai gerar algo extraordinário. Ela vai gerar o Messias, o Cristo, o enviado, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele que Mateus aí escreveu o mesmo texto, ele diz: Ele salvará o seu povo. E Ele levará também todo o pecado. Através de Jesus, nós somos remidos, nós somos restaurados, nós fomos salvos. Tem salvo aqui hoje? Saiba de uma coisa. A redenção de Jesus há 2000 anos atrás alcança as nossas vidas hoje. E alcançará gerações e gerações. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder daquele que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você celebrássemos a vida, celebrássemos a redenção. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria. Sentarmos à mesa para comermos do pão e bebermos do sumo é saber de uma coisa. A Bíblia diz: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permanecerei nele. Certa feita Jesus olhou e disse: vocês me buscam pelo pão que comeram ontem, mas eu digo para vocês, eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse viverá eternamente. Jesus fala de aliança. Sabe o que eu acho maravilhoso? Maria ouve tudo isso e ela diz, no versículo 38, ela diz: eis-me aqui, cumpre em mim a vontade do Senhor, assim como o Senhor deseja, assim como o Senhor quer. O primeiro questionamento, ela está olhando e dizendo: eu não sei como isso vai acontecer, porque eu não conheço o varão, eu não conheço um homem. Só que o anjo não responde. Mas pensando eu e aplicando, o anjo parou e pensou e falou: não depende de quantos homens você conhece, depende se você conhece o Deus que criou todos os homens. Porque é de Deus que vai nascer grandes e poderosos milagres na sua vida. Não é de quantas pessoas você conhece, não é com quantas pessoas você se relaciona, mas é o teu relacionamento com Deus que vai te dar a chance, a oportunidade de viver algo grande e extraordinário. É sobre isso que o anjo está dizendo para ela: você é agraciada porque você conhece o Deus das Escrituras. Você é agraciada porque você é obediente, porque Ele viu em você um coração sincero e humilde. Porque sempre haverá homens e mulheres que não se venderam. Sempre haverá homens e mulheres que honrarão a Deus e viverão os planos e os projetos de Deus. A Bíblia diz que um dia Elias olha e diz para Deus: só restou eu, só ficou eu de íntegro, justo e que adora ao Senhor. Deus disse: não, você está enganada. Ainda tem 7.000 que não se dobrou e não se vendeu. Sabe o que eu quero te dizer? Hoje muitas pessoas olham para a sociedade, olham para os dias de hoje e dizem: não há mais ninguém verdadeiro. Eu quero dizer para você, aqui na IBR Lisboa, tem aqui homens e mulheres que não se venderam, tem jovens, tem homens e pessoas que verdadeiramente entenderam a aliança que tem com um Deus Todo-Poderoso. E sabe o que acontece? Deus está procurando verdadeiramente para cumprir e realizar na vida desses.
A Bíblia diz que então Maria, ela olha para o anjo e diz: pode cumprir, pode realizar, pode fazer. Será que se hoje Deus estiver procurando aqui, tem pessoas determinadas para isso? Para levantar a mão e dizer: pode cumprir na minha vida, Jesus. Pode fazer através de mim, pode fazer através do meu ministério, pode fazer através da minha vida, pode fazer através da minha história, pode fazer através da minha casa. Ele está buscando nesses dias homens e mulheres com um coração que estão ansiosos para viver o plano e o projeto de Deus. Ela olha e diz: cumpra em mim. Aqui é a entrega do plano do projeto. Só que a Bíblia diz, olha lá, coloca aí, capítulo 2, versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra: e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, da Judeia, da cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui se cumpre o que o anjo havia dito. Porque escute uma coisa: toda palavra que vem de Deus, toda revelação que vem do céu, quando escutamos, nosso coração, nosso espírito celebra. Só que para toda promessa tem um cumprimento, tem um processo. Hoje aqui nesse dia de ceia, saiba de uma coisa: fazer uma aliança com Deus e viver uma vida de santidade, ser aquele que verdadeiramente reinará com Cristo na eternidade, tem um processo. A Bíblia diz que a promessa é boa. A Bíblia diz que a visitação do anjo e tudo que ele revela é extraordinário. Maria olha e diz: se é assim, cumpre em mim. Só que aqui é a palavra. Agora nós estamos lendo o processo. A Bíblia diz que quando eles chegam em Belém, está se cumprindo os dias, está se cumprindo o momento em que ela está para dar à luz. Só que a Bíblia diz que a viagem daqueles dias não era como a viagem desses dias. Não era a viagem no carro, no autocarro, no avião, como nós viajamos. Era uma viagem cansativa para uma mulher que está gerando, está perto dos dias de ganhar, mas ela diz: tem uma palavra, e ele não vai nascer em Nazaré, ele vai nascer em Belém. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer de uma coisa: Deus depende do meu e do teu esforço e posicionamento para que toda a palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas se cumpra no tempo certo, para que o plano e o propósito de Deus se realize nos dias certos, no momento certo, através da minha vida e através da sua vida. É preciso se comprometer. É preciso muitas vezes passar por situações difíceis, mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra que você ouviu, a mensagem que chegou até você, vai se concretizar e vai realizar. Não tenha dúvida, não tenha medo. Lá no início o anjo disse o quê? Maria, não tenha. Por quê? Ele sabia que ela ia passar. Tem pessoas aqui que Deus diz: o que eu tenho para realizar na tua vida é grande, mas eu preciso que você não tenha. Por quê? Porque vai vir dias difíceis, vai vir momentos difíceis, mas saiba de uma coisa:
Tem uma palavra para você segurar. Tem uma palavra para você acreditar. Existe um Deus assentado num trono, olhando para mim, olhando para você, dizendo: eu estou cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Não é do teu jeito, é da minha forma, mas vai se cumprir, vai se realizar no tempo certo, na hora determinada, vai acontecer. Olha para a pessoa do teu lado aí. Diga para ela: descansa o coração. Acalma. Porque vai acontecer o que Deus disse ao teu respeito. Você pensou que ele havia esquecido, né? Escuta uma coisa. Tem pessoas aqui que a palavra não veio para você. Veio para tua mãe. Mas Deus disse: mas ela não é em vão, ela vai se cumprir. Quem ouviu foi Maria. Mas quem está vivendo o milagre, quem está nascendo o plano e o projeto de Deus, o Filho, o Messias, está vindo, está se cumprindo. Toda palavra que Deus liberou, Ele vela para que ela se cumpra. Sabia disso? A Bíblia diz que então Maria agora vai fazer o seu trajeto. Ela vai sair de Nazaré para ir para Belém. Só que sabe o que eu acho maravilhoso? É que em todo esse trajeto, Maria está suportando o caminho difícil, o percorrer, a gestação que está chegando no fim, o incômodo de uma gravidez, dores, que está perto do parto. Só que saiba de uma coisa, ela está ali e está agradecendo, dizendo: eu estou gerando algo para Deus. Eu estou gerando algo que vai libertar o meu povo do pecado, da condenação. Eu estou liberando algo, eu estou gerando algo que vai tocar a vida de milhares, de centenas de pessoas. O que ela gerou naquele dia, o que ela suportou naquele dia, está tocando a nossa história hoje. Sabe o que eu quero te dizer? O que você está suportando hoje vai tocar a vida de milhares de pessoas. Não, pastor, não entendi. Ei, suporte o processo, porque o processo que você passa toca a vida de pessoas amanhã. Às vezes tem pessoas que querem tocar a vida de pessoas, mas não querem suportar o processo. Jesus conseguiu limpar, pagar a dívida, porque Ele suportou o processo. Ele disse: é chicotada? Pode bater. É cruz? Pode me cravar nela, mas eu vou suportar o processo. Mas o suportar do meu processo vai trazer liberdade, redenção, transformação, mudança. Aqui na IBR Lisboa eu sei que não é, mas tem alguns lugares, quando as pessoas estão vivendo um processo e ele começa a doer, elas começam a orar para Deus e dizer: passa isso de mim, quero parar, não, está doendo demais, não, está difícil demais. Irmão, tem que suportar, tem que resistir. Se Deus te chamou, é porque Ele te deu capacidade de suportar. A Bíblia diz que Deus não dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Então olha para a pessoa do teu lado com muito amor, com muito carinho. Diz para ele: suporte. Porque você tem capacidade. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: eu não aguento mais. Aí pensou que hoje o fardo ia sair. Teu fardo já foi tirado, sabe quando? O que te esmagava, quando você aceitou Jesus. Ele diz: todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. O fardo de Jesus, ele é suave e é leve, mas existe um fardo. Existe um cumprimento. Maria estava gerando o maior projeto que tocou a terra, que tocou as nossas vidas, mas mesmo assim teve que passar pelo processo.
teve que fazer uma viagem que talvez muitas mulheres nos dias de hoje diriam, não, tá doido? Hã? Eu sei que tem mães aqui que suportaram muitas coisas. E você conhece quanto uma pessoa suporta quando ama. Eu há poucos dias tive uma mãe lá da minha igreja que ela estava para ganhar já o bebê. Eu não vou me lembrar agora o nome do que aconteceu. Não me lembro o nome não é uma doença aquilo, sei que é algo que normalmente ou nasce a criança e morre a mãe. Esse aí mesmo. Ou é um ou é o outro. Sabe o que nós fizemos? A mãe foi para o hospital e disse, pastor, eu não aceito. É meu primeiro filho. Eu quero ver ele. Eu não quero morrer e não quero que ele morra. Eu disse, mas existe um Deus que ainda está no céu. Mas ela foi pronta. Só que existe uma coisa, aí você entende o quanto você suporta quando tem amor. Ela foi para o hospital. Passou dias difíceis. Mas sabe o que aconteceu? A criança nasceu. E ela sobreviveu. Você tem a capacidade de suportar. Você tem a capacidade de não deixar perecer, de não deixar morrer, quando você acredita que ainda existe um Deus que trabalha, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele disse, se eu cuido dos pássaros, se eu cuido dos lírios, eu cuido de você também. Existe um Deus cuidando de mim e de você, nos mínimos detalhes. Essa semana nós vivemos um episódio, eu vi tantas pessoas desesperadas. Escute uma coisa, existe um Deus cuidando de mim e de você. Existe um Deus que quando se apaga a luz do mundo, Ele diz, vós sois a luz do mundo. Existe uma paz em você. Oh Espírito Santo, nós somos a igreja. A igreja por onde passa muda a situação. Um homem, uma mulher de Deus, por onde passa algo tem que ser mudado e transformado. Foi para isso que Ele te chamou. Foi para isso que Ele te escolheu. Para ser um diferencial por onde você passar. Quanto muitos estão dizendo, eu não aguento, eu não suporto. Você diz, para mim está tranquilo, vamos lá. Por que não? Tem um Deus me fortalecendo todos os dias. A graça, a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa história. Sabe que as pessoas lá fora não entendem? Por que nós passamos tanta luta, tanta dificuldade, tantas situações e permanecemos sorrindo, cantando, levantando a mão e dando graça? Você quer ver pior? O que dá um nó na cabeça de quem não conhece Jesus é ver a situação muitas vezes que nós passamos, que nos assola e diz, como que você vai para a igreja dizer que esse Deus é bom, maravilhoso e fiel? Olha o que está acontecendo com você. Aí você olha e diz, faz parte do processo. Faz parte do processo. Maria está olhando e dizendo, aqui no meu ventre está o plano e o projeto de Deus. Mas se é preciso fazer uma caminhada, eu disse para o anjo, eis-me aqui, cumpre-se em mim, faça a sua vontade. Escute uma coisa, quando você se dispõe a viver o plano e o projeto de Deus, não questione os caminhos que Deus vai fazer você passar. Porque quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas ele está dizendo, mas vai ter que passar. Vai ter que resistir. E não importa o que esteja ao teu redor. Quantos estão perecendo, quantos estão caindo. Olhe para você e veja a bondade e a fidelidade de Deus.
Estou pregando para crente aqui hoje. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de sacudir no teu espírito. De saber para que você foi chamado. Para saber por que Jesus morreu na cruz por você. Eu sempre digo isso. Ele pagou um alto preço, não por quem não vale nada. Ele só paga um alto preço por quem verdadeiramente ele olhou e disse: você vale a pena. Eu estou investindo em você. Tem um potencial dentro de você para gerar algo extraordinário. Mas para isso é preciso se comprometer. É preciso acreditar. É preciso confiar. Porque nem sempre as circunstâncias vão ser a favor. Mas existe uma palavra sobre a tua vida. Talvez hoje você entrou aqui pensando: pastor, parece que está tudo dando errado. A Maria tem que viajar nos últimos dias. Hoje, nas leis de hoje, uma mulher grávida, depois de 3 meses, para a criança nascer, não pode nem voar. A Maria está por alguns dias. E o José disse: monta no jumento. Vamos embora. E ela diz: não, mas falta 3 dias. Ele diz: não, isso é só o percurso do caminho até chegar lá. Claro que não, irmão, mas só para você entender. Hoje, com 3 meses, não pode nem voar. Mas a Maria podia andar no lombo do jumento, do burrinho. Eu imagino Deus falando: isso aí é para ajudar. Eu lembro que quando a pastora foi ter o nosso primogênito, o Rafael, e ela queria muito que não nascesse no dia dos mortos. Ela falou: não, meu filho não vai nascer. Estava perto, estava chegando. Aí a médica falou assim para ela: então faz exercício. Essa mulher disparou, subia as escadas aqui de Portugal. Eu morava ali nos Anjos, tinha umas escadas. E ela subia as escadas e descia as escadas, e minha sogra andando atrás. A sogra ligou para mim e falou assim: eu já não sei o que eu faço mais com ela. Ela não para em casa andando para lá e para cá, que diz que essa criança tem que nascer. É tanto que a criança, o Rafael não nasceu no dia do morto. Mas eu imagino todo o exercício, toda a função que ela fez. Agora eu imagino, sabe o quê? O anjo dizendo: pode colocar a Maria aí em cima. Por quê? Você vai preparar ela. Quando chegar lá vai estar pronto para gerar. Vai estar pronto para nascer. Sacudido. Foi preparando. Ai, mas isso é difícil. Mas está te preparando para gerar algo grande e poderoso da parte de Deus. Está te incomodando, mas vai te ajudar. As irmãs estão aí dizendo: vocês riem porque não é com vocês, né? Só que tem uma coisa. Quando eles chegam, versículo 6, coloca lá do capítulo 2. E aconteceu que, estando eles ali aonde? Belém. Chegou num lugar. Quando chegou no lugar, estando eles ali, se cumpriu. Chegou a hora. E sabe o que acontece? Quando chega a hora, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Não, toca na mão de alguém aí, assim, dá aquele tá passando, diz assim: quando chega a hora de Deus na tua vida, ninguém pode impedir o que Deus está gerando através de você. Ninguém vai impedir o milagre que vai acontecer, o que está sendo gerado aqui nessa noite. Vai nascer, vai acontecer. E cumpriu-se os dias em que ela havia de dar à luz. Sabe o que eu acho maravilhoso? Chegou a hora. Chegou o momento. Irmãos, eu tenho 2 filhos. Toda vez que estava chegando a hora, chegando o momento, tudo em casa já estava preparado. Bercinho, a decoração. Os irmãos estão até aí olhando, dizendo: pastor, eu sei como é que é. Gastei o que tinha, o que não tinha, o que peguei. Você sabe, né, mano? Você sabe, né? A mulher diz: não, eu quero azul. Eu quero aquele berço.
Você olha aquele carrinho de 300, ela diz, não, mas o de 600 é mais bonito. Ela diz, não, é pro nosso filho, é o melhor. Aí o coração do pai não aguenta, né? O pai diz, eu faço mais umas horas extras, deixa eu olhar aqui, né? Só que tem uma coisa. Estava nascendo o Cristo, o Messias, e nada estava preparado. Cabe isso na nossa cabeça? Nós queremos que Deus venha, que Deus faça. Nós preparou tudo, Jesus. Está tudo preparado, vem. Não, irmão. Quando existe uma palavra, Ele cumpre. Mas não tem como, pastor, como é que vai nascer aqui desse jeito? Não tem nada preparado. Quando tem uma palavra, vai se cumprir. Quando chega o momento, quando chega a hora, vai acontecer. Sabe qual que é o problema? Você está olhando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e diz, não tem como. Não tem jeito, não tem nada preparado. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai concretizar? Deus falou, mas não tem nada. Escute uma coisa. Não é o que tem ao teu redor. É a palavra que você recebeu. É o que está sendo gerado em você. A Bíblia diz que não havia lugar para eles. O Messias está nascendo. O Salvador está nascendo. O Emanuel, o Deus conosco está nascendo. E não havia um lugar. Não havia o quarto preparado. Não havia o berço, não havia o linho fino para envolver a criança. Só que tem uma coisa, mas existia uma palavra liberada. A Bíblia diz, sabe o que? Olha lá. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolvendo em panos. Sabe o que é panos? Não é o linho. É o mais humilde. Era o mais barato. Era o que tinha. E deitou numa manjedoura, porque não tinha o bercinho bonitinho, todo azulzinho. Aqueles bichinhos rodando em cima, assim, sabe? Aquele que você comprava. Eu comprava na Chico, hoje em dia já nem tem mais Chico, né? Já até acabou o Chico já. Mas era aquilo. Os bichinhos rodando. Não tinha nada disso. Colocou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Sabe o que eu vejo? Um pai desesperado, batendo na porta e diz, minha mulher vai ter o meu primeiro filho. Arruma um lugar para ela gerar. Arruma um lugar para que o meu filho possa nascer. E as pessoas disseram, não. Mas não é porque as pessoas dizem não para você que Deus vai deixar de gerar o que Ele tem para fazer na tua vida e na tua história. Não é porque pessoas dizem que não tem lugar para você, que não dá para você, que não tem como, que não pode te ajudar, que não podem fazer nada, que a palavra que Deus liberou, que a promessa que Ele fez não vai se cumprir e não vai realizar. O maior plano de Deus estava se cumprindo e as pessoas estavam dizendo, não tem lugar para você. Deus está virando a história de muitas pessoas aqui hoje. Você está cercado de nãos. Só que vai ser no meio desses nãos, vai ser no meio dessa geografia completamente diferente, que Deus vai fazer a reviravolta na tua vida e na tua história. Vai ser aí, nesse lugar difícil, que Jesus vai nascer num coração humilde. Sabe por quê? Jesus quer todos os dias nascer num coração humilde. Não é o quanto eu quero preparar, é o quanto eu estou disposto a me colocar na presença dEle, para que Ele possa reinar sobre a minha vida. Ele nasce na estrebaria, com panos simples, mas o projeto era grande. Ia mudar a vida
E há mais de 2000 anos atrás, o que nasceu na estrebaria e morreu numa cruz, mudou o calendário e mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Talvez hoje pessoas olham para você e dizem: ele, ela, não tem capacidade, não consegue, não tem recurso. Não é sobre recurso, não é sobre capacidade, é sobre um coração humilde e sincero. Deus pode fazer na tua vida, Deus pode fazer na sua história. Esse mesmo Jesus não mudou. Ele não foi buscar uma mulher no palácio. Ele foi buscar numa cidade humilde, num lugar humilde, uma pessoa humilde, mas temente a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus está à procura de um coração humilde e quebrantado para realizar coisas grandes e poderosas nesses dias. A Bíblia diz que naquele dia, o Salvador, o Messias nasceu. Hoje, nós celebramos a ceia. Hoje nós celebramos aquele que nasceu e morreu. Cumpriu o seu plano e o seu propósito. Mas a sua redenção vem tocando gerações e gerações. Hoje as pessoas se desesperam porque falta Jesus no coração. Hoje as pessoas andam ansiosas, preocupadas, angustiadas, depressivas, porque falta Jesus no coração. Porque quando Jesus chega, Ele preenche todo o teu ser. Esse ainda é o poder do Evangelho. O que muda uma pessoa de dentro para fora. Se hoje aqui, independente da situação, se você deixar Jesus entrar e fazer morada no teu coração, se você deixar Jesus nascer num coração humilde e sincero, eu garanto para você, a tua vida, a tua história começa a ser mudada agora. Começa a ser mudada hoje. Para você que Jesus já nasceu, saiba de uma coisa, não é pelo aquilo que está ao teu redor, é pela palavra que Ele liberou. Está tudo difícil, mas vai se cumprir. Está tudo dando errado, mas vai acontecer no tempo certo. Por quê? Já existe uma palavra. Já existe uma promessa. A Bíblia diz, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que foi liberada pelo profeta. Tudo que Jesus viveu, cada momento, cada fase, desde aquele momento em que o anjo visita sua mãe, até o momento que ele grita na cruz do Calvário, está consumado. A Bíblia vai dizer que tudo isso havia uma palavra sendo liberada. Profetas declararam. Sabe o que eu quero te dizer? Para a minha vida, para a tua vida, já tem uma palavra que foi liberada. Tem uma palavra de destino, tem uma palavra que nos guarda, tem uma palavra que promove sobre as nossas vidas o cuidado, a misericórdia, a redenção, o fortalecimento de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei de uma coisa: sobre a palavra de Deus tem tudo o que você precisa, tem tudo o que você necessita. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como. É por Ele. E para Ele são todas as coisas. Ele te salvou, Ele te remiu. Ele mudou a tua vida, Ele mudou a nossa história. Olha quem éramos. Olha quem somos hoje com Ele. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Tem vencedor aí? Tem vencedor aí? Abre a sua boca e dá um glória bem alto. Para que o inferno possa ouvir, e para que anjos possam crer que o Jesus Todo-Poderoso, aquele que nos salvou, nos resgatou. Nós estávamos perdidos, mas Ele veio, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, para nos redimir de todo o pecado.
Esse é o evangelho da cruz. Esse é o evangelho que transforma, que muda a vida do homem, da mulher, daquele que crê, daquele que confia, daquele que espera no Senhor. E quer ouvir uma boa notícia? Ele veio, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, foi assunto aos céus, mas disse: eu vou voltar. E vou buscar a minha noiva, vou buscar a minha igreja. Ei, essa palavra vai se cumprir. Ele voltará e nos buscará para reinar com Ele, para governar com Ele. Só quem vai governar com Jesus, dá um glória, aplaude ao Rei. Oh, aleluia. É para isso que nós estamos aqui, para exaltar Ele, para glorificar a Ele. Para comer desse pão, para tomar desse sumo e dizer: eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança contigo. A Bíblia diz que Jesus, quando disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, a Bíblia diz: e muitos dos seus discípulos naqueles dias lhe deixaram. Ele olhou para os 12 e disse: e vocês não querem ir também? Pedro olhou e disse: ir para onde? E para onde? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde iremos nós? Ei, não tem outra alternativa para você. Acabou. Você é de Jesus. Não presta mais nem para desviar. Sabe por quê? Se você tomar outro caminho, o Espírito Santo vai te pegar. Ele pega, irmão. Ele pega. Eu escuto testemunho em todo lado. Pastor, eu estava lá dentro da boate, daqui a pouco o Espírito veio, pastor, eu tinha que voltar. Então, não, esquece, irmão, não dá mais para desviar. Teu negócio é assumir um compromisso real com Jesus. Pastor, eu estava lá, pastor, bebendo, ouvindo aquela sofrência, chorando, de repente Jesus veio e trouxe de volta. Não fala Deus não, que aí... Pastor, eu sei onde eu estava. Mas um dia, minha mãe recebeu uma palavra dizendo que toda a minha casa ia servir a Ele. Por isso eu estou aqui hoje. Ei, cada um de nós tem uma história para contar. De como Ele brilhou em nossas vidas e mudou a nossa história. Mudou a nossa vida e nos deu sentido. Pastor, não vivi isso ainda. Abre o teu coração hoje. Ele diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou ceiar contigo e você irá ceiar comigo. Ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar, vou mudar toda a tua vida e toda a tua história, vou colocar tudo no lugar. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da redenção, da transformação. Oh, Jesus. É por isso. Foi por isso. Por isso que eu prego o Evangelho todos os dias. Por isso que eu falo do amor de Jesus todos os dias. Sabe por quê? Ele muda a história. Ele restaura o pecador. Quero que você se coloque de pé. Quero que você feche os teus olhos hoje aqui, nesse momento. Quero os intercessores aí atrás orando. Sabe por quê? Hoje tem filhos e filhas que vão voltar para a casa do Pai. Pastor, não tem como, não tem jeito. O senhor não sabe como eu estou. Isso para mim não faz diferença. Você precisa tomar a primeira decisão. E o resto, deixa que Jesus te ajuda. Não queira ser santo para servir a um Deus santo. Sirva a Deus e Ele te fará um homem ou uma mulher santa. Não é pelo que você faz,
é pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Hoje aqui é só declarar, confiar, acreditar. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor virá. Ele diz: será que o Senhor encontrará fé na terra? A fé, ela te dá poder para conhecer a Deus, conhecer Jesus. Acreditar que a tua vida pode ser mudada com uma confissão. Hoje aqui, nessa tarde, Jesus quer entrar no teu coração e mudar a tua vida e mudar a tua história. Quero que toda a igreja com os olhos fechados